dia, meus amigos e minhas amigas deste meu canal no YouTube. O assunto do dia é bancário de antigamente. Olha, houve um tempo aqui em Belo Horizonte, não muito distante não, até os anos 80, 90, que as atividades bancárias eram muito artesanais, tudo feito à mão, sem máquinas eletrônicas. Completamente diferente dos serviços bancários de hoje, com tudo automatizado, caixas eletrônicos, compras e pagamentos feitos pela internet, a maioria das transações sem necessidade de se comparecer a uma agência, tudo feito à distância. Mas até 30 anos atrás, outro dia mesmo, a vida de um bancário, embora fosse considerada uma profissão de valor, muito bem remunerada, especialmente nos bancos estatais, como Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o funcionário bancário trabalhava muito e duramente naquele tempo. Como a informática ainda estava no início, poucos computadores e nem internet havia ainda, quase todas as operações bancárias eram feitas à mão, literalmente à mão. Os lançamentos de crédito e débito dos clientes eram feitos ou à caneta ou datilografados em fichas de papelão, e os valores recebidos ou pagos durante o dia eram somados em calculadoras com bobinas de papel. E os totais tinham que empatar no final do dia. Não podia ter nem um centavo de diferença. E quando isso acontecia, e quase sempre acontecia, a gente tinha que ficar trabalhando no banco até altas horas da noite, enquanto não fechasse os valores. Os clientes eram todos atendidos presencialmente no balcão da agência bancária, tanto para depositar como para sacar ou fazer algum pagamento. E às vezes, esses clientes ficavam horas na fila. Tudo que se pagava era através de cheques. E para sacar dinheiro no banco, tinha que preencher o cheque também. Cartões de crédito estavam apenas no início. Eram muito pouco usados. Até os anos 70, os bancos pagavam juros sobre os valores dos clientes mantidos nas suas contas correntes. Diferente dos dias de hoje, em que se pagam juros somente para as contas de caderneta de poupança. Lembro que a cada 6 meses, nos meses de junho e dezembro, o banco escalava vários funcionários de outros setores para calcularem os juros de milhares de clientes. A gente trabalhava uma noite e uma madrugada inteira do último dia do semestre, calculando os juros a serem pagos aos clientes no dia seguinte. E era tudo manual, viu? Usando uma maquininha Facit de calcular juros, onde a gente ia somando os saldos diários dos clientes durante os 6 meses anteriores. Depois dividia tudo pelo número de dias, segunda a sexta, colocava uma taxa de 1 ou 2% e apurava quanto ia acreditar o cliente. Naquela época, pior do que hoje, os aposentados tinham a mania de madrugar na porta das agências bancárias para receber seus benefícios. Era o medo do dinheiro acabar na parte da tarde, por isso eles tinham que ir bem cedinho. E nesse tempo os aposentados até tinham razão de chegar cedo para receber, pois sempre acontecia do INSS enviar valores insuficientes para pagar todos naquela época. Os empréstimos pessoais nos bancos eram chamados de papagaios. Eram empréstimos feitos com notas promissórias,
com 2 avalistas, com vencimento inicial de 90 dias. Depois desse vencimento, havia mais 2 reformas, ou seja, mais 2 prorrogações do vencimento, uma para 60 dias e outra para 30 dias depois, quando aí o débito tinha que ser quitado. E nem todos os clientes tinham facilidades para conseguir um empréstimo bancário não, viu? Era preciso ter um bom saldo na conta corrente, ter bons fiadores e um excelente relacionamento com os gerentes e os subgerentes da agência. Se hoje é a burocracia dos bancos, naqueles tempos havia muito mais. Mas tinha exceções, viu? Bastava ter amizades e confiança. Eu, por exemplo, fui supervisor de serviços no Unibanco, na agência da Avenida João Pinheiro, uma espécie de subgerente de empréstimos, e fazia questão de simplificar os procedimentos. Eu tinha pira da burocracia. Eu usava muito a confiança das pessoas. Via os lugares onde eles trabalhavam, as indicações de outros colegas. Tudo isso ajudava para liberar os empréstimos. Sei que muitos foram os funcionários do jornal Estado de Minas que tinham conta no Unibanco e que me procuravam para fazer empréstimos, os chamados empréstimos parcelados em até 6 meses. Eram valores pequenos, no máximo o mesmo valor do salário que eles recebiam no jornal. O meu cunhado Péricles Cordeiro, conhecido no jornal como Periquito, ele indicava os colegas para me procurar lá no banco. Eu liberava os empréstimos rapidamente, sem fiador, sem nada, e o pessoal pagava tudo direitinho. Nunca ninguém deu o cano no banco. Tudo na base da honestidade, da confiança e do respeito. Bom, isso eram tempos em que a palavra dada, o compromisso assumido, eram respeitados e cumpridos de qualquer jeito. Isso eram tempos diferentes, tempos antigos, tempos que não voltam mais. Muito obrigado e tenha um bom domingo.